Os temas que estão mais diretamente relacionados, senador Aloysio, ao tema da federação, do federalismo, que estão diretamente também relacionados ao papel constitucional do Senado, tem me chamado a atenção e, de certa forma, tem me colocado diretamente como protagonista, até por conta de um projeto de resolução que nós estamos relatando na Comissão de Constituição e Justiça, que eu tive a oportunidade de apresentar as minhas teses, não apenas no que diz respeito aos equívocos econômicos, mas também no que diz respeito à violação constitucional. Tenho tido e tenho estado, naturalmente, muito atento com relação a eventuais iniciativas pontuais e tributárias que eventualmente aparecem como soluções milagrosas, como se nós fôssemos tocados pela tradicional iniciativa do stop and go, a todo momento identificando essa ou aquela forma de resolver esse ou aquele problema circunstancial e conjuntural, sem uma visão de futuro que possa, de fato, enfrentar os problemas e os desafios que precisam ser enfrentados, até por conta dessa necessária e inadiável iniciativa e ambiente que possam se traduzir na melhoria da competitividade da indústria nacional, em que pese nós estarmos na antevéspera de um anúncio ou de um pré-anúncio que, com muita ansiedade e expectativa, nós queremos conhecer para que isso possa, de fato, assegurar um crescimento sustentado nos meses que se avizinham em razão dessa conjuntura, não é? A enorme dificuldade de se chegar a uma posição comum diante de necessidades e interesses tão divergentes. Num país como o nosso, de dimensões continentais, de extraordinárias complexidades regionais. É o princípio que, a meu juízo, deve presidir as nossas ações e deve presidir, naturalmente, as nossas decisões. O princípio da justiça federativa, o princípio da solidariedade federativa entre os estados a partir da vocação e do potencial de cada um dos nossos estados. Temos um tema da maior relevância que está tramitando nesta casa, uma proposta de emenda constitucional, a proposta número 113 de 2011, de autoria do senador Lobão Filho e de tantos e diversos outros senadores. Essa me parece também uma proposta muito debatida no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Fazendário, que reúne não apenas os secretários estaduais de Fazenda, mas também reúne o Ministério da Fazenda. Esta proposta, ela pressupõe uma nova sistemática para a cobrança do ICMS nas vendas interestaduais do nosso comércio eletrônico, que tem crescido muito nos últimos anos e vai crescer muito mais. A proposta tem, como disse aqui, um objetivo certeiro: o comércio eletrônico. Livros, roupas, calçados, móveis, acessórios, cosméticos, enfim, tudo quanto é tipo de produto, e não apenas de produto, também de serviços. O brasileiro descobriu, gostou e tem feito permanentemente o uso do comércio eletrônico para facilitar o interesse do acesso a bens e a produtos. Isso, de fato, facilita muito o dia a dia nas transações comerciais. O resultado desta adesão do brasileiro, que se apropriou do comércio eletrônico, como participa ativamente das redes sociais, é que em 2006, o faturamento com vendas online das .com no país era
de 2 bilhões de reais. Em 2011, esse faturamento alcançou a cifra de 19 bilhões de reais. 26% de crescimento, 26 pontos percentuais a mais que em 2010. A novidade, que já não é novidade por estar apropriado à rotina e ao dia a dia dos brasileiros, já conquistou aproximadamente 32 milhões de brasileiros. E 61% desses brasileiros que acessam as .com através do comércio eletrônico já estão em torno de 32 milhões de brasileiros. As perspectivas para 2012 é que o comércio virtual chegue à casa dos 23,4 bilhões de reais e, evidentemente, virá um crescimento exponencial ano após ano. Os dados são da 25ª edição do relatório Web Shoppers, elaborado pela EBIT com apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e da Federação de Comércio do Estado de São Paulo. A justificação da PEC 113, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos, que está designada a sua relatoria para o senador Armando Monteiro, chama atenção para o aumento do número de estabelecimentos comerciais especializados em vendas online. Em 2005, eram 450 estabelecimentos. Em 2010, esses mesmos 450 já alcançam a 3.500 estabelecimentos em todo o Brasil, inovando de maneira sem precedentes a forma de comercializar, de vender, de transportar, exigindo alternativas no campo da logística e assim por diante. Isso sem contar que essa forma de comércio tem sido usado não apenas por empresas virtuais, mas também por empresas fisicamente estabelecidas, como forma de proteger e ampliar sua presença em todo o mercado nacional, pela facilidade, pela forma horizontal que as redes sociais, que o mundo, que o comércio eletrônico gera de facilidades no dia a dia das empresas físicas, das empresas jurídicas, aproximando as pessoas e transformando o mundo num mundo cada vez menor, cada vez mais próximo. Ora, é inegável que essa atual sistemática de tributação ao consumidor final, desenhada pela Constituição de 88, muito antes da era do comércio online, não se adapta mais à nova realidade das transações comerciais, ou seja, todo o capítulo tributário da nossa Constituição, debatido e edificado em 88, não consideraram, evidentemente, a incorporação desses novos hábitos. É inegável também que o impacto que essa nova realidade tem em nossas receitas governamentais, estaduais, na economia de cada um dos nossos estados. A multiplicação das operações comerciais diretas entre fabricantes, atacadistas, varejistas e consumidores finais de outras unidades federadas vem minando os cofres dos estados de destino, que não participam dessa arrecadação, ou seja, não há um partilhamento interestadual do ICMS no âmbito do comércio eletrônico. Todo o ICMS fica para o estado de origem, não considerando a necessária ou necessário compartilhamento com o estado consumidor. Vale lembrar que, pelas regras atuais, é o estado de origem que fica com todo esse ICMS, quando o consumidor final está em outro estado e não é o contribuinte do imposto. Nem é preciso dizer que quase toda a receita desse tipo de ICMS do comércio eletrônico, ele vai para o sul e vai para o sudeste, particularmente para São Paulo e Rio de Janeiro, onde se localiza geograficamente grande parte das empresas e das companhias .com. Os outros estados, que até tentam, de uma certa forma, participarem dessas fatias e receitas governamentais de ICMS, cobrando alíquotas adicionais de ICMS,
há tentativas, há iniciativas nessa direção, mas também o Supremo Tribunal Federal tem entendido que há uma flagrante bitributação. É o que muitos vêm chamando, inclusive, de mais uma etapa ou de mais um capítulo, não é, da guerra fiscal. Recente reportagem, inclusive, do Valor Econômico, dá conta que estados como o Piauí vêm reclamando evasão superior a 140 milhões de reais. Mato Grosso acumulando prejuízos de quase 300 milhões de reais. A Bahia, que teria deixado de arrecadar 90 milhões de reais somente em 2010 para ficar em alguns dos estados que estão trabalhando, que estão pesquisando, que estão, enfim, procurando alternativas, não é, para que nós possamos regulamentar e aí fazer uma distribuição adequada e calibrada desse ICMS que tem como origem, não é, o comércio eletrônico. É esse o objetivo principal da PEC 113, que prevê o rateamento do ICMS entre estados de origem e destino nas operações, né, que tenham como regra, que tenham como plataforma, que tenham como critério o comércio eletrônico. Julgo absolutamente conveniente e necessário que nós possamos acelerar, quem sabe, esse debate na Comissão, né, de Assuntos Econômicos, pela importância que esse tema tem para o conjunto dos nossos estados federados. É isso que pretendo na reunião de amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, dialogando com o presidente da comissão, com o senador Deocídio do Amaral, dialogando com o senador relator, o senador Armando Monteiro, para que nós possamos acelerar esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos e possamos oferecer ao país uma forma equilibrada, uma forma balizada dos estados brasileiros, não é, construírem uma repartição muito equilibrada, muito justa desses recursos do comércio eletrônico. Senhor presidente, é essa minha manifestação que trago ao plenário nesta tarde de segunda-feira, ou seja, a necessidade do Senado da República, na condição de instituição, de casa legislativa, que representa os estados brasileiros, acelerar de maneira forte, não é, uma nova regulamentação para o ICM do comércio eletrônico.